Pessoal, tudo bem com vocês? Dando seguimento, então, aí, à análise e comentários sobre o projeto de reforma do Código Civil, que aguarda aí votação no Senado. Nós temos uma mudança interessantíssima do ponto de vista processual, correto? Em relação à União-Estado. Por que eu estou falando isso? Em vídeos anteriores, e eu, né, escrevo sobre isso, eu advogo nessa área, tá? O direito processual civil, ele é muito importante, né, em relação ao direito material. Nós sabemos que são ramos independentes, mas se eu preciso de determinada tutela jurisdicional e eu tenho que, por ser uma tutela jurisdicional, recorrer ao Poder Judiciário, é o processo civil que será o instrumento para buscar a realização deste direito, correto? Então, quando nós estamos falando dos pressupostos da união estável, quando o Código Civil atual nos apresenta os pressupostos para que uma sentença declare aquela união e, posteriormente, a dissolva, e aí entram em cena questões de partilha, por exemplo, e pensão, enfim, tá? Especialmente a pensão para o cônjuge, né, que busca aí ver o seu atual já futuro ser devedor dessa pensão, enfim, tá? Nós temos que saber o que vamos pedir ao juiz. Então, vamos pedir que ele declare, que ele reconheça uma situação, de fato, declare e a dissolva. Pois bem, por que eu estou falando isso? O atual Código Civil, correto, na redação do artigo 1723, ele nos diz o seguinte: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, esses pressupostos, né? Então, entre uma entidade familiar, né? Entre homem e mulher ou entre casais do mesmo sexo, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição da família, tem que andar juntos de forma simultânea para o êxito da procedência do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável. Pois bem, assim como eu analisei em vídeo anterior, qual é o grande problema que eu tenho visto, em especial nos processos? Esta frase, com o objetivo de constituição de família. Então, a parte vem e alega, correto, essas situações que não, o casal viveu em união estável, é público e notório, que a sociedade o vê como marido e mulher, ou como se casados fossem. E com o objetivo de constituir. Constituir. Ora, se a sentença vai declarar e dissolver a união, não há nada a ser constituído no futuro. Essa constituição de famílias da família já tem que vir comprovada no presente. Vocês entendem? No presente. Então, a inicial tem que ser clara no sentido de que a família já está constituída. Então, é necessária a tutela jurisdicional para que reconheça e dissolva esta união. E aí vem, então, em boa hora, e isso eu entendo como um verdadeiro auxílio aos interessados na questão dos pressupostos da união estável, certo? A redação da proposta de reforma do Código Civil e 2, à luz do artigo 1564-A, que diz o seguinte: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas, mediante uma convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida como família. A redação atual fala com o objetivo de constituição de família. E a proposta diz estabelecida como família. Então, esta frase final, estabelecida como família, ela se junta, ela se agrega ao direito processual civil, porque nós vamos ter uma sentença de natureza declaratória quando reconhecer e dissolver a união estável. Se a Constituição Federal prevê como forma de família a união estável, e o Código Civil traz os seus pressupostos, eu não posso dizer que a união é pública, é contínua, é duradoura e com o objetivo de constituir, porque eu estou dizendo ao réu
que essa família não está constituída, e esse pressuposto tem que andar, tem que andar junto com os demais, como nós vimos. Quando veio agora o legislador trazendo a reforma, certo? Claro, nós temos que ver se isso vai se confirmar ou não, mas tudo indica que sim, né? Pelo que nós temos aqui, que é uma família já estabelecida. Basta o quê? Que venha uma decisão judicial e declare o reconhecimento desta união. Então, a família já está estabelecida. Ela não pode vir a ser estabelecida. Este é o grande problema que nós lidamos no dia a dia. Então, isso tem que ficar muito claro a quem lida com a questão dos pressupostos da união estável. Inicial, de novo, pessoal, tem que ser clara. A família já está constituída, né, há certo tempo, quando do ajuizamento desta ação, 2, 3 anos atrás, 1 ano, 10 anos. Mas, de novo, eu não posso dar uma brecha dizendo que o objetivo é constituir. Não, já está constituída. E aí, de novo, a redação do 1564-A. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas mediante uma convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida como família. O ônus da prova recai sobre esses pressupostos. Então, um deles é, então, ver no presente, né, e no passado, do passado para o presente, até o ajuizamento da ação, pelo menos estes pressupostos. Então, de novo, em boa hora veio o legislador, né, na questão da reforma, trazer essa luz para quem ainda não tinha percebido tamanha importância. Isso separa, como nós falamos na gíria, o joio do trigo. De novo, temos que trazer a prova de todos os pressupostos, certo? Da união estável, sob pena de, à luz de não se desincumbir com o ônus da prova, ou seja, o que nos diz o inciso 1º do artigo 373 do CPC? Ao autor cabe alegar e comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Se eu busco ver reconhecida esta família, os fatos constitutivos do direito do autor ou da autora são, né, a convivência pública, duradoura, entre homem e mulher, entre pessoas do mesmo sexo, não tem problema, correto? E ainda estabelecida como família. Portanto, jamais a família pode ser para o futuro. Ela tem que estar no presente. Senão, não haveria sentido, tecnicamente, à luz das regras do direito processual civil, se declarar a existência de um fato que ainda não existe, ou que um dos seus pressupostos estão para o futuro, conforme as próprias alegações, então, da parte interessada. Então, fica aqui, certo, esta observação, que eu entendo extremamente importante para quem lida, de alguma forma, com os pressupostos da união estável e o direito processual civil. Nos vemos no próximo vídeo e muito obrigado.